Então vamos nos preparando para as nossas atividades agora da noite, serenando os nossos corações, procurando nos desligar de preocupações, de eventos, todos que aconteceram durante o dia e que eventualmente possam estar nos causando ansiedade, enfim. Vamos inspirar profundamente algumas vezes e trazer nesse ato de inspiração saúde para nós, para o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, nas energias já todas preparadas pelos amigos espirituais, que carinhosamente nos recebem todas as vezes que aqui chegamos. Então vamos sentindo o aconchego amoroso do nosso anjo da guarda, saudando com muito carinho, com muita gratidão. Aproveitamos também para saudar a espiritualidade desta casa, os mentores que atuam nos trabalhos dessa noite, que conduzem as atividades. E vamos rogando para que toda a proteção também possa ser feita, para que todas as atividades aconteçam em segurança, atingindo o objetivo que foi preparado para a espiritualidade. Nós saudamos com muito carinho também a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Vamos rogando a ela que nos envolva com o seu manto de luz, nos aconchegue. Ela, como mãe que conhece as profundezas do nosso coração, conhece as nossas maiores dificuldades bem íntimas, ela nos acolhe e nós vamos nos sentindo confortados e amparados por essa mãe. E é assim que ela nos eleva até Jesus, nosso Mestre, e nós vamos te rogando, Jesus, sê conosco mais uma noite. Envolva bem a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, inspirados no seu Evangelho, inspirados nos teus ensinamentos, refletir um pouco mais para modificarmos, para nos tornarmos mais aptos para dizermos cristãos. Então nós te rogamos que assim nos envolva e nos eleve para que nós possamos nos sintonizar com este Pai de amor, de misericórdia, Senhor da vida, que nos concede esta oportunidade quando nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor, que assim seja. E assim nós vamos pedindo licença para nossa reflexão. Boa noite. Boa noite, Laborante aqui. Hoje nós vamos continuar fazendo uma reflexão do livro Segue-me. Uma lição deles que é muito bom esse livro, é um livro que o pessoal, muita gente usa como livro de estudo de escola, nas escolas, e é um livro que tem lições muito ricas. E a que a gente vai conversar hoje chama Fazer Luz. E é uma passagem de Paulo, que ele fala assim nessa lição, aspas para Paulo: acolhei o que é débil na fé, o que é frágil, né? Débil, frágil, fraco. Não, porém,
para discutir opiniões. Isso está em Romanos, né? Isso é numa epístola de Paulo aos Romanos, a 14ª epístola de Paulo. E essa epístola é uma das epístolas que Paulo faz quando ele estava preso em Roma. Então teve algumas epístolas que ele escreveu enquanto ele estava lá no presídio, e essa é uma delas. E é justamente naquela época em que os cristãos estavam sendo muito perseguidos, né? Eles se encontravam nas catacumbas, os que tinham aderido a Jesus, né? A filosofia, aos ensinamentos que Jesus trazia. Então eles se encontravam às escondidas, e então Paulo aproveita para trazer o que Jesus falava em forma de epístola, para fortalecer aqueles que tinham, porque eram judeus e também romanos que estavam se convertendo para o cristianismo, né? Então era uma forma de falar, de trazer para as pessoas, falando assim: olha, aceitem as diferenças, não fiquem discutindo, né? Reflitam, né? E essa é muito a reflexão dessa epístola, que é a seguinte: tolerar a fé do outro. Até porque cada um tem a sua, né? E se a gente trouxer para os dias de hoje, como é que anda a nossa fé e como é que eu respeito a fé das criaturas? Eu respeito? Esse acolher que ele fala aqui, acolher, né, o que é deve a fé, receba, mas o receba é no sentido de eu aceitar. O aceitar não quer dizer que eu concordo, eu aceito, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. É uma leitura dificilzinha dessa. Eu tomei um baile, tá? E ela diz assim. Aí Emmanuel, né? Emmanuel fazendo a reflexão. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue altear-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar, mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz.
Então, tem algumas coisas nessa lição que são muito chamativas, né? Porque ele fala assim, que esse cérebro vigoroso, quer dizer, a inteligência, ela é um atributo que é o que nos diferencia homens dentro do reino animal, nos diferencia do animal, né? É a nossa inteligência desenvolvida, a nossa capacidade de desenvolver, de estimular, né? Essa inteligência. Os animais também têm, mas estão em um outro nível ainda primário disso, mas a gente tem. E aqui ele coloca que tem cérebros capazes de coisas assim fantásticas, né? E quem trabalha perto com cientistas, com pesquisadores, eu vivo muito isso porque eu trabalho no Instituto de Pesquisa. Então você tem cérebros maravilhosos, inteligências prodigiosas, mas que diante de algumas dificuldades simples, para uns, são desafios imensos para eles em função do pouco conhecimento efetivo da vida e da ciência. Mas não tem, como ele fala aqui, da resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. Porque uma das asas, a gente tem as duas asas, né? Que eles falam que é pra gente, para voar, alguém voa com uma asa só? Alguém consegue com um barquinho, né? Com um barquinho só com remo sair do lugar? Não sai. Você vai correndo, você vai ficar dando volta no lugar. No outro, você vai ficar dando volta no lugar, né? Então, aquele que só tem a inteligência, que é o conhecimento e tudo avançadíssimo, mas não tem o amor, a parte moral desenvolvida junto, ele tem dificuldades para conseguir caminhar. Então, por isso que ele depois fala da questão do equilíbrio, né? Porque há uma necessidade da gente buscar as duas coisas na nossa vida. Como é que a gente tá? Nós buscamos, olha, eu tô velha. Já estou velha, já sou uma terceira idade, idosa, não vou fazer mais nada na minha vida. Oi, tem tanta coisa que a gente pode aprender, fazer um trabalho manual, fazer alguma coisa, tudo isso desenvolve, faz a mente da gente trabalhar, né? Então a gente está sempre apto a aprender algo, e tudo que a gente aprende, coisas simples, é incrível como elas ficam registradas na nossa mente. E quando a vida nos coloca muitas vezes em situações que a gente não sabe o que fazer, é impressionante como o nosso cérebro faz analogia. Ele fala, olha, quando eu fui fazer tal trabalho, eu percebi que eu tive que fazer uma correção para acertar um erro que eu tinha cometido, eu fiz aquele jeito. Nossa, eu estou vivendo isso agora no trabalho, no problema na minha família. Eu vou aplicar isso, vou ver se dá certo. E normalmente funciona. Mas isso porque você se permite, você está aberto, você está ligado. Quando ele fala aqui de acolher, então é assim, né? Nós estamos, o Brasil particularmente, e o momento que a gente vive, nós não estamos naquela época de Paulo, onde você tinha muito claramente que eram os romanos que estavam lá, e você tinha aqueles que estavam aderindo ao cristianismo naquela época, né? Mas hoje em dia a gente vive uma época, e principalmente no Brasil, onde você tem tudo. É um dos países, acho que é o país, um dos únicos países onde você tem tudo quanto é religião. Você tem tudo quanto que é crença, né? E como é que a gente abraça? Porque aqui ele não fala em momento algum que um é mais que o outro. Ele fala que é frágil, ele não fala que é inferior. E frágil na fé
Todos nós podemos ser a partir do momento que a gente for testado efetivamente. A gente não pode dizer que a gente é forte na fé até o momento que a gente vivencia desafios profundos e que você fala assim, Cacilda Becker, eu patinei. Eu sei disso, mas eu não confiei. Normalmente é a doença que nos leva a essas coisas, né? A gente confia que a gente tá acontecendo melhor pra gente, porque fé é confiança, não é esperança, né? Crença não. Eu confio que está acontecendo melhor, então eu entrego para Deus, não fico desesperado. Ai meu Deus, meu Deus. Então a gente percebe o nível da nossa fé pelo nível de desespero que a gente tem quando acontecem os problemas. Se você está se desesperando muito, é hora de parar e dar uma pensadinha, porque o que acontece? A fé, ela não é uma construção assim, lógica, tá, tenho fé. Não. Ela é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, com a experiência, com o entendimento das coisas, com a percepção. Então você vai se fortalecendo, né? Que fala, Jesus tem alguns momentos do Evangelho, fala daquela fé inquebrantável, né? Um dia nós vamos chegar lá, mas a gente trabalha para isso. E nós temos uns vários estágios da nossa vida. E como Jesus nos acolheu dentro da nossa limitação, ele não ficou questionando com a gente. O que Jesus fez? Ele trouxe, veio e ele serviu. Foi o maior servidor que a gente teve, foi Jesus. Ele veio, ofereceu, o que ele ofereceu? Ele ofereceu o que ele tinha de melhor, em todas as situações, em todos os momentos, né? Porque depois ele fala que então a gente tem essa acolher as criaturas que tem uma fé que é diferente da gente, que tem um entendimento das coisas diferente da gente. A gente tem que ter tolerância. E a gente tem tolerância. A gente olha o mundo, né? E aí a gente vê que as pessoas, tem aquelas mulheres que vivem não mostra cara, não mostra rosto, não mostra corpo, não mostra nada. E eu vou ficar discutindo com a mulher, porque eu acho que ela tem que mostrar. Tem o cara que não pode comer a carne de não sei o que, não sei o que. Eu vou ficar discutindo com o cara porque não pode comer a carne, não sei o que. Quem sou eu para falar? O negócio é o seguinte, eu vivo. A grande pegada é assim. Eu vivo coerente com a minha fé. Porque esse é o problema. Porque o cara, ele acredita que o melhor para ele é resguardar o sábado e não o domingo. Tudo bem, ele resguarda e ele faz daquilo uma profissão de fé para ele. Beleza, o problema é que eu falo assim, olha, eu acredito não, tenho fé e assim, eu entendo que Maria é a mãe de Jesus. Independente dela ter sido virgem ou não ter sido virgem, ela trouxe ele ao mundo e permitiu que ele chegasse até a gente. Eu vou ficar discutindo com quem acha que Maria é virgem e Maria não é virgem? O que eu vou ganhar? Quantas coisas a gente discute e perde energia em vez de aproveitar e aprender com aquela outra criatura? Então é assim, eu sou vegana e aí eu quero impor que o outro que está comigo seja vegano também. Ah, por quê? Porque é muito bom, é ótimo. Nossa, e você tem a questão do animal, Mas eu não estou no estágio disso ainda. Então, eu como o oposto, carnívoro, eu respeito o vegano e o vegano também me respeita, tem que me acolher.
porque isso afeta diretamente as nossas relações. Equilíbrio, sermos o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionam. Mas a gente está certa sempre, né? Por nada não. Olha, não vou estar certa sempre, 100%, mas uns 95, 96 eu acho que eu tô. E aí, como eu acho que eu tô certa, eu quero defender isso até o último fio de cabelo, como se isso fosse a prioridade. E aí é onde eu não acolho, porque a gente não é dono da verdade. E é muito importante, a gente vive numa sociedade porque nós precisamos do outro. O outro é que nos ensina, o outro é que nos permite uma série de coisas. E ele ainda fala depois aqui, olha, na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. A primeira coisa é a gente ouvir. Temos 2 ouvidinhos e uma boquinha. Mas se a gente se deixar, tem 2 boquinhas e um ouvidinho, né? Porque a gente quer falar, a gente quer colocar as formas como a gente acha para o que é o certo para a gente e não aproveita a oportunidade para aprender, né? Então, quando ele vem aqui embaixo, ele fala da cultura, né, como filha do trabalho e da verdade, que toda vez que eu li essa lição cultura, associei cultura com conhecimento direto na minha interpretação, e depois ele fala que vai teorizar, né, que ele fala que é a filha da compreensão e do amor, ele fala que é forçoso servir, e que servir é fazer luz, que é o que ele veio fazer, e a pergunta é a seguinte que fica é assim, ok, se fazer luz é servir, a pergunta é, eu estou servindo? Eu sirvo a quem? Como é que eu sirvo? Então, essa é a reflexão que a gente tem que tirar daqui. Eu estou acolhendo as criaturas porque o servir aqui está muito vinculado em eu ter um olhar de aceitação para o outro, de respeito pelo outro, como ele é, no estado em que ele está, na situação que ele está. Porque eu também tenho as minhas limitações, eu também tenho todo um universo de coisas para aprender, porque nós estamos todo mundo no mesmo barco, ninguém está mais nada que o outro, só que nós temos experiências de vida diferentes. E eu posso sofrer menos se eu escutar a experiência do outro, porque ele já viveu coisas que eu não vivi. E se eu escutá-lo com carinho, eu talvez me poupe de muita dor e sofrimento para frente. Se eu não me achar a última calypso do pacote, como diz o outro, né? Não me achar a dona da razão. Se eu for capaz de escutar, como ele fala aqui, primeiro escutar, ouvir, né? Para poder falar. Então, esse servir, nós servimos a quem? Nós servimos a todos, por meio de Jesus. Dentro do seu evangelho nós servimos a todos, porque nós somos irmãos e é na troca entre irmãos é que a gente serve, que a gente aprende. Então, e o que a gente tem que oferecer para o outro? Que eu vou servir, o que eu ofereço quando eu sirvo? O que Jesus ofereceu? O melhor que ele tinha. Toda vez que ele era questionado, que queriam pegar ele na curva, que os fariseus, ele sempre arrumava um jeito de pedagogicamente colocar ou parábolas, ou lições, para exemplificar o que ele queria. Como é que a gente faz? A gente sai com 3, 4 pedras e tal, quando percebe que querem pegar a gente no contrapé, fala, ela tá cheia da razão, hoje eu vou dar um jeito nela.
a gente para e reflete primeiro antes de fazer as coisas, né? Como é que nós estamos servindo? As oportunidades nós temos. Muitas vezes, uma das nossas maiores dificuldades para servir, oferecendo o nosso melhor, é dentro do nosso lar. Porque ali a gente tem aquelas pessoas que a gente conhece um pouco mais, que principalmente nos conhecem um pouco mais, sabem dos nossos defeitos, sabem das nossas imperfeições. E quando a gente também conhece a delas e a gente não tá muito bem, a gente se esperta muito. E usa esse conhecimento, em vez de ser uma forma de contornar, às vezes a gente usa isso como uma ferramenta de uma defesa, entre aspas, que não é a melhor defesa que tem, né? Deveria ser o amor, deveria ser oferecer o seu melhor. A gente só tem luz. Aqui, pra gente fazer luz, a gente tem que apertar algum interruptor, certo? Quando a gente começou a fazer a prece, tava nem na penumbra, tava com a luzinha acesa. Para fazer luz, você tem que apertar o interruptor. Como é que você faz luz na sua vida quando você está com problema ou dificuldade? Os mentores falam que a melhor forma da gente fazer luz é esquecer dos nossos problemas e olhar para fora. E ver o problema que existe no entorno, porque você vê que o seu problema não é nada. É tiquinho assim, piquititico, perto do tamanho das dificuldades que existem com algumas criaturas. Então essa lição, ela nos convida ao respeito, à aceitação, à tolerância do outro, acolhimento do outro e a nossa disposição em servir, né? Então, que a gente possa refletir como é que eu estou servindo, o que eu estou fazendo. Se todos nós podemos oferecer o nosso melhor, e veja bem, o melhor que você oferece, o melhor que o outro oferece, não necessariamente é o que o outro espera e não necessariamente é o que você espera do outro. Ele vai oferecer o que ele tem de melhor. Cabe a você aceitar o que ele tem te oferecendo de melhor. O que eu tenho para te oferecer de melhor é isso, é hoje. Hoje é isso. Tudo bem, que bom, obrigado. Pode que não ser aquilo que você esperava. Você esperava que fosse muito mais. Um carinho, né? Não. Hoje você vai receber um obrigado só e tá bom. Por quê? Porque é o que eu tenho para oferecer hoje. E a gente tem que aceitar essas coisas e entender, porque amanhã também eu tenho a minha limitação, né? Em função das nossas fragilidades. Então que a gente possa aprender muito no convívio um com o outro, para que a gente possa realmente ser esse servidor e poder fazer luz, primeiro dentro da gente, e depois onde a gente estiver, né? Porque se você for luz, você estiver luz, você ilumina todo o ambiente, naturalmente, sem esforço, né? Então, 8h30, pode. Para o continua? Para. Não, é cada horário, filho, que eu tô falando. Ó, você então faz assim, esses meninos, tá vendo? Obrigado, meu bem. Não, mas acabou mesmo, eu só tô falando por causa do horário, que vocês falam que tem horário, assim, na disciplina, né? Então, gente, com muita gratidão a todos esses amigos espirituais que aproveitaram vários momentos de hoje, tocando o nosso coração e a nossa mente. Nós vamos, em forma de gratidão, nós vamos vibrar. Abramos os nossos corações, vibremos intensamente pela paz em todos os cantinhos desse planeta querido, mas que isso inicie no coração do homem, que ele possa fazer morada e se sedimentar no coração dos homens. Vibremos
para que o Evangelho realmente seja norma de conduta, encontrando mais acolhida nas criaturas e a disposição para a vivência cristã. Vibremos intensamente por todas as criaturas que sofrem dores físicas, morais, espirituais, que elas possam receber analgesia e tudo mais o que estejam necessitando para a recuperação, para retomarem caminhos de alegria, de ânimo e de esperança. Vibremos pelo nosso Brasil, dirigentes, dirigidos e todas as casas de oração que tanto acolhem o nosso povo. Vibremos pelos seus trabalhadores para que continuem firmes nos trabalhos assumidos. Vibremos em especial por essa casa que nos recebe, por todos os trabalhos aqui realizados, todos os trabalhadores, todos os assistidos. E nesse momento em especial nós vamos mentalizando aquela criatura que nós sabemos está passando por sérios problemas neste momento, rogando que a espiritualidade possa levar até ela inspiração, força, coragem, para conseguir superar o momento que atravessa. E assim, nós vamos vibrando também, nos colocando nas mãos dos amigos espirituais para que se cumpra em nós a sua vontade, agradecendo muito pela oportunidade que temos todos os dias de aprender um pouco mais sobre as bênçãos de todos eles. Ó Deus grande e glorioso, elimina as fraquezas do nosso coração. Dá-nos uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita, uma humildade profunda. Dá-nos, Senhor, o justo discernimento para cumprir tua santa e verdadeira vontade, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.